Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema que com certeza faz parte do dia a dia de muita gente, a atenção. E principalmente, vamos tentar entender por que ter dificuldade para focar em algo nem sempre significa falta de interesse. Sabe aquela sensação? Quando a cabeça está tão cheia, com tantas preocupações, que parece impossível se concentrar nas coisas mais simples que estão bem na nossa frente? Pois é por aí que a nossa conversa começa. E essa sensação de sobrecarga acaba levantando uma dúvida muito comum, né? Uma pergunta que muitas vezes a gente se faz ou que até outras pessoas fazem pra gente quando percebem nossa distração. A resposta mais óbvia, que vem primeiro à cabeça, é achar que é desinteresse. Se a mente está vagando, é porque o assunto não é importante. Mas a verdade é que a história é bem mais complexa do que isso. Bom, para a gente entender isso a fundo, o primeiro passo é dar um zoom e compreender o que é de fato atenção. Como é que ela funciona na nossa mente? De um jeito bem simples, a atenção é a nossa capacidade de escolher. Pensa que a todo momento tem um monte de informação chegando. A atenção é a nossa ferramenta para focar em uma única coisa e deixar o resto de lado, pelo menos por um instante. Uma imagem que ajuda muito a gente a entender isso é a de um holofote mental. A gente aponta esse holofote para aquilo que quer prestar atenção. Onde a luz bate, fica tudo mais nítido, mais claro. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Na maioria das vezes, o problema não é que o nosso holofote está quebrado. Todo mundo tem. A grande questão, o verdadeiro desafio, é conseguir manter esse holofote firme, apontado para o lugar certo, sem ele ficar pulando de um lado para o outro. Tá, mas o que faz esse nosso holofote ficar tão instável, tão inquieto? Vamos começar olhando para dentro, porque acontece na nossa própria mente. A nossa mente, por natureza, não para. Ela está o tempo todo produzindo pensamentos, ideias, lembranças, preocupações, e cada um desses pensamentos quer um pouquinho da luz do nosso holofote. É uma verdadeira competição interna pela nossa atenção. A ansiedade, por exemplo, é especialista em fazer isso. Ela cria uma espécie de ciclo vicioso, a gente começa a se preocupar com o futuro. Aí a mente dispara a criar vários cenários negativos. Isso gera um estado de alerta, de ansiedade mesmo, e pronto. O foco no que está acontecendo agora, no presente, simplesmente vai embora. É como ter uma verdadeira tempestade de pensamentos acontecendo dentro da cabeça. E isso é fundamental para a gente entender a diferença. A dificuldade de atenção muitas vezes não vem de uma mente vazia ou desinteressada. Pelo contrário, vem de uma mente cheia demais, superativa. Mas claro, não é só o que acontece dentro da nossa cabeça que puxa nossa atenção para lá e para cá. O mundo aqui fora também tem um papel gigantesco nisso. É só parar para pensar. A gente vive bombardeado de estímulos. É notificação no celular, barulho da rua, uma televisão ligada, 1000 informações na internet. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. É como se a nossa mente estivesse tentando prestar atenção em tudo. E isso, claro, cansa. E muito. A diferença é gritante, né? Quando a mente está descansada, a gente tem mais clareza, mais controle, o foco vem com mais facilidade. Agora, uma mente exausta por esse excesso de estímulos fica dispersa, cansada, a concentração vira uma tarefa quase impossível. E a sensação é exatamente essa. Tentar se concentrar com a mente esgotada é como tentar enxugar gelo. A gente se esforça de novo, mas parece que não sai do lugar. É um esforço que só gera mais cansaço e frustração. Ok, a gente falou bastante da teoria, mas como é que essa dificuldade de atenção aparece no nosso dia a dia, na prática? Vamos ver alguns exemplos bem cotidianos. Quem nunca, não é verdade? Entrar num cômodo e esquecer completamente o que foi fazer lá. Ou estar no meio de uma frase e perder o fio da meada. Ou perceber que a pessoa está falando com a gente e uma parte da conversa simplesmente passou batido. São situações super comuns que mostram como a nossa atenção é algo delicado. Mas aqui é importante a gente fazer uma distinção. Uma coisa é uma distração que acontece de vez em quando por causa de cansaço ou estresse. Outra, bem diferente, é quando essa dificuldade se torna persistente, um padrão de todos os dias, que começa a atrapalhar de verdade as tarefas e até os relacionamentos. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual é a grande lição? Talvez seja a hora de a gente começar a olhar para a nossa atenção de um jeito diferente. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender que ter dificuldade de atenção não é um defeito de caráter. Não tem a ver com ser uma pessoa preguiçosa, desinteressada ou menos inteligente. A atenção é uma função do nosso cérebro, assim como a memória ou raciocínio. E por ser uma função, ela pode ser afetada por muitas coisas.
Mas o mais importante é que ela pode ser compreendida, cuidada e até mesmo treinada. E quando a gente entende como a atenção funciona de verdade, isso pode mudar tudo. A gente começa a ter mais paciência. Paciência com a gente mesmo, naqueles dias em que o foco simplesmente não vem. E, claro, paciência com os outros também. Para terminar, fica aqui uma reflexão. E se a gente passasse a tratar a nossa atenção com o mesmo cuidado que a gente dá ao nosso corpo, à nossa saúde física? Afinal, ela é um recurso super valioso e, como a gente viu, também se cansa e precisa de cuidado.